E mesmo assim, tão violento como foi, ele aceitou de boa o divórcio e seguiu a vida dele ou não? Eu não lembro dessa lembro. parte, dessa mudança. Eu só lembro que hoje na minha memória eu não lembro como que foi a mudança. E eu só sei que eu estava lá. Eu já não estava mais ali com ele, eu estava lá agora com ela, vivendo naquela casa, era só eu e meus irmãos, então ali eu tive um pouco mais de Paz. infância. Eu brincava na rua, eu jogava bola e eu conhecia amigos. Ali eu vivi um pouco mais de infância até ele conhecer uma pessoa chamada Fábia, né, que é a minha ex-madrasta, eu chamo ela de tia Fábia, eu tenho contato com ela até hoje, muito carinho, muito amor por ela. E quando a gente ia nos finais de semana, ia eu, meus irmãos e os primos, a gente tinha que ir visitar o pai por causa daquela questão de lei, né? Isso. Tinha que ir. Sim. Não era, eu quero, não, tinha que ir. Então, quando eu tinha que ir, lá estava a Fábia. E quem era a Fábia? Era a proteção. A Fábia não deixava ninguém apanhar. Ah, ela literalmente era a proteção que você precisava. Ela não deixava ninguém apanhar, então eu não apanhava. Aí eu falei, opa, é bom agora estar aqui. É bom estar aqui. E só que eu acho que eu tava tão ferido também que eu não conseguia compreender. Eu olhava pra minha mãe, eu acho que hoje, como adulto, vejo isso lá do passado. Então, a minha mãe não conseguia me proteger. Então, a imagem que eu tinha de mãe, eu não tinha. Então, quem foi a mãe? A que protegeu. Houve uma certa revolta de você com a sua mãe nesse período? Porque se você apanhava tanto assim e ela não fazia... Não podia fazer. Não podia fazer nada, ou não fazia nada. Eu creio que você, como criança ou como adolescente, falou assim, mas por que ela não me ajuda? Se ela é minha mãe, ou não teve isso? Eu via ela apanhando também, então eu não conseguia ver dessa forma. Engraçado, sabe, que olhando pra assim, a mentalidade, ela também amadurece de forma mais precoce quando você vive coisas assim, sabe? Então, eu olhava pra minha mãe e falava, o que ela pode fazer? Nada, desde cedo já. Então, na Fábia eu encontrei a mãe. E aí, o que eu fiz? Minha mãe estava trabalhando, eu juntei minhas coisas e fui embora morar com meu pai. Olha só. Por quê? Por conta da Fábia. Por conta da Fábia. Chego lá, o tempo se passou, a Fábia não consegue mais sustentar. Surra de novo, espancamento, de tudo. Ah, gente, E ele era agressivo assim também com ela, com a Fábia? Não. Ela foi a única mulher que ele não bateu. Que ele não encostou. Que ele não bateu. Só que ele traiu também da mesma forma. Sim. Entendeu? Então, a vida foi passando ali, da mesma forma eu apanhava muito e ela também não podia mais proteger. Só que eu já não conseguia mais voltar, porque ele me ameaçava de morte. Se você voltar, eu vou te matar. Voltar pra casa da sua mãe biológica. Voltar pra casa da minha mãe. Tinha vezes que ele pegava uma faca, ele encostava, era uma tortura psicológica, porque ele encostava no teu pescoço, ele arranhando lentamente, assim, ó, e falando. Eu lembro como se fosse ontem. Meu Deus. Então eu durei muito tempo dentro desse cárcere, vamos dizer assim, né? E aí quando eu lembro exatamente como que foi o final deles, era um dia de namorados e ele tinha montado uma casa de shows em Itanhaém, que ele fazia lá os shows lá, forró, né? Aquela coisa toda. E aí era um dia de namorado, ele falou, não vai, você não vai. E ela não entendia por quê, tá bom, não vou então. E não foi. Quando ela chegou, depois ele foi embora, né? E ela chegou, filha, a tia vai te falar uma coisa. Hoje eu vou pegar seu pai me traindo e eu vou embora amanhã. Aí eu chorei muito, porque eu lembrei, falei, acabou de novo pra mim, já era, vou viver isso aqui. E aí ele pegou e traiu ela. Ela chegou lá... Acho que no fundo ela já tinha sabia de alguma coisa e ela só... E no outro dia ela foi embora, como ela disse. E aí ele entrou numa depressão. E aí ele não levantava nem pra escovar os dentes, então eu trazia uma bacia com água pra ele, com pasta de dente, ele escovava os dentes ali. E aí, enquanto ele tava nesse tempo, que durou uma semana apenas, ele foi outro ser humano comigo. Depois ele voltou a ser agressivo novamente. E aí ele se envolveu com uma outra mulher, que aí foi a decadência dele total. E aí a gente foi morar no centro de São Vicente, num kitnet. E aí era tão doentio o negócio, né, que eu não podia ir embora, então eu era preso aqui. Não, então literalmente dos 3 filhos, 3 filhos, né, que ele tinha, você foi o único que voltou a morar com ele, os teus irmãos ficaram com a sua mãe, viveu a vida lá, e você voltou até por questão da dependência emocional na Fábia, que você via como uma mãe, né, e aí depois ela vai embora e você continua morando com ele não deixou você sair. Não deixou eu sair mais, aí eu não tive o que fazer, eu fiquei preso realmente. Aí depois ele se envolveu com outra mulher, muito pior. Essa eu não quero nem citar o nome. Depois eu falo pra você, mas muito pior.
Então, assim, tinham noites, em, por exemplo, que eles iam que ele queria ter relações com ela, ela dizia que não, ele espancava ela. E detalhe, era um kitnet, imagina, eu dormia numa salinha que parecia um banheiro hoje de apartamento, 1,30 por 2. Sim. Era só a cama que cabia e uma janela na minha cabeça. Então eu tinha que ouvir a agressão e o ato na sequência. E era repugnante. Aí foi o primeiro pensamento de suicídio. Você teve esse pensamento de suicídio? Eu levantei de madrugada, fiquei em pé na janela, era o 8º andar, e eu lembro da sensação do vento batendo em mim, e eu olhava lá pra baixo e eu tinha medo de cair e não morrer. Porque aí se eu caísse, se eu não morresse, ele ia me... Eu pensava assim, olha só. Era muito triste, era muito doente mesmo, sabe? E eu fico triste de lembrar, porque muita gente passa por isso. Vive numa prisão assim. E não consegue sair. Eu não consegui me libertar dele. Aí eu te falo, aí começou... Aí... literalmente uma vivência abusiva, em todos os sentidos. Tanto psicológico, principalmente psicológico, como físico. Porque as surras eram consequência de tudo que ele botava na sua cabeça. E como você tinha... a referência de pai, porque querendo ou não, por mais que ele fosse o jeito que ele foi, mas ele era seu pai, então você tinha, querendo ou não, uma referência, não, ele é meu pai, eu preciso obedecer, eu preciso, entendeu? Era horrível, era medo, aí começaram os pensamentos mais, vou dizer assim, a palavra doentios, porque eu comecei a olhar pra ele, você perguntou na criança, né, que o que a criança pensava, eu só pensava em não apanhar, daquele momento eu comecei a pensar, queria que ele morresse. Na adolescência isso já? Aí eu falava, eu queria que ele não existisse mais. Pensava assim. E aí, dentro desse kitnet, dessa moradia, eu lembro do pior episódio de surra. Ele ainda tinha esse controle do dinheiro dessas máquinas, né? Que era... Aí tinha uma outra pessoa envolvida e ele pegava esse dinheiro e gastava, e era sempre uma briga entre eles. E aí, certo dia, ele chegou muito bêbado com esse dinheiro. Eu escondi o dinheiro numa meia minha e fui pra escola. Ele foi me buscar na escola. Ele já tinha espancado ela, porque ele procurou o dinheiro atrás dela, ela não sabia. Então ele espancou primeiro ela. Chegou lá, ele falou assim, você pegou o dinheiro, tá dentro da gaveta, numa meia. Ele me espancou dentro do carro, ele batia com assim, na minha boca aqui, a minha boca ficou toda cortada por dentro, quebrou dente, até chegar em casa. E cheguei em casa, eu peguei, ele pegou o bolo, o dinheiro, ele enfiava na minha garganta. Eu tive que parar no hospital, fui alimentado por tubo por causa da inflamação que causou na minha garganta, nas minhas vias. Foi muito tenso, foi muito tenso. E o que te falava no hospital? No hospital, eu nem sei. Eu nem lembro. Eu nem lembro. Eu fico impressionado que, assim, existe leis pra isso, né? E proteção pra isso. A gente sabe que não funciona assim também, porque muita gente sofre calada. Eu conheço pessoas que vivem, que nem você falou, um casamento, é mil maravilhas na frente de todo mundo, e dentro de casa é um inferno. Eu conheço pessoas assim, infelizmente. E a gente sabe que isso acontece. Mas... E também entendo que, às vezes, pra você pedir ajuda, você precisa realmente... É muito difícil. Querer muito mais. A pessoa fica muito presa, né? Acorrentada àquela questão. Aí eu sei que eu acho que esse foi um dos piores episódios, assim, porque não parou, as surras não paravam, entendeu? Ó, uma vez um amigo meu deixou um controle de videogame comigo. E ele veio buscar com a mãe dele. Aí ele atendeu o interfone, ele falou, quem é? Eu falei assim, aí ela falou assim, a mãe do Robson, teu filho tá com o controle, eu vim só buscar. Na cabeça dele eu roubei o controle, então eu tomei outro espancamento do lado de cima até lá embaixo. Quando eu cheguei lá embaixo, todo machucado, aí nesse dia ele me deu um soco no rosto, que meu olho ficou preto na hora e quebrou o vidro do espelho do elevador, pra você ver a tamanha violência. E aí cortou minha cabeça, aí eu vim com a nuca sangrando aqui assim, e aí a mãe dele falou assim, o que você fez? O que é isso? Não, ele emprestou. Eu vim buscar só, eu tô passando aqui no centro, ele mora aqui, eu vim buscar. Então olha, era o nível de doença dele, entende? Aí o tempo foi passando, ele perdeu tudo. A gente foi morar no Jockey depois, nesse último episódio, e eu ainda preso a isso, porque eu não podia sair. Aí no Jockey foi de mal a pior a questão, porque ele abriu uma pizzaria, então eu era o garçom dessa pizzaria, então eu ia servir os clientes, e se não tivesse um ingrediente que o cliente pediu na mesa, tipo brigadeiro, eu apanhava na frente de todo mundo e chamava a polícia. E aí a coisa começou a mudar. Nisso, eu já estava com uns 15 para os 16 anos. Né? Olha só, não parou as agressões. Nenhum momento da minha vida que eu fiquei em paz.